Meus amados, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de ler um texto da palavra com você, que se encontra em Marcos, capítulo de número 10. Nós vamos ler do versículo 46 ao 52. Marcos, capítulo 10, do versículo 46 ao 52. Que diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém. Amém. O homem foi criado com um propósito. Para aqueles que são a favor do acaso, acham que na vida não há nenhum propósito, nenhum objetivo, nós que cremos na palavra de Deus sabemos que Deus criou um homem com um propósito, com um objetivo muito bem definido. E esse propósito era adorar a Deus. Só que com o advento do pecado, o homem quando peca e cai, isso fez com que o homem perdesse um pouco essa identidade, não visse mais a necessidade de adorar a Deus. O pecado fez com que a criatura se separasse do Criador, fez com que a morte entrasse no homem e o homem se separasse de Deus por completo. O homem não mais viu necessidade de adorar a Deus, agora o homem se torna como que um adorador da sua própria vontade. Mas o plano de Deus inicial e o plano de Deus até hoje é que o homem adore a Ele, tão somente a Ele. E essa adoração depreende uma série de outras coisas. É quase que impossível definir adoração. Adoração depreende uma série de elementos. Mas se eu pudesse aqui definir rapidamente o que é adoração, adoração é o homem reconhecer quem Deus é. É o homem assumir a posição dele diante de Deus. É colocar Deus como soberano e todo-poderoso, colocar Deus acima de toda e qualquer coisa. Essa é a função do adorador em relação a Deus, que deve ser adorado. Deus é adorado e sempre foi de eternidade em eternidade. Essa é uma expressão que a gente encontra em toda decorrer da história bíblica. Só que nesse texto que nós lemos, nós vimos o caso de um homem debilitado, cego, com uma deficiência física, que era Bartimeu. Um homem que se viu numa condição de miserável, reconheceu a sua pequenez e viu em Deus, em Jesus, o único que teria a oportunidade de mudar a sua história por completo. Nesse texto que nós lemos, eu vou tentar aqui ver com vocês nessa noite elementos de uma adoração verdadeira. Alguns elementos de uma adoração verdadeira, porque essa atitude de Bartimeu em relação a Jesus fez com que ele, mesmo numa condição de pecado, ele pudesse se voltar para Deus. A primeira atitude de Bartimeu que a gente encontra está no versículo de número 47, que diz assim: E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se você quer prestar a Deus uma adoração verdadeira, você deve reconhecer quem você é. O clamor de Bartimeu consistia nisso: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A pessoa que adora a Deus deve reconhecer que ela precisa de Deus, que ela precisa da misericórdia de Deus,
que ela precisa ser invadida pela graça de Deus. E Bartimeu reconheceu isso e clamou a Jesus, chamando Jesus de filho de Davi, reconhecendo a messianidade de Jesus, reconhecendo que ele era o escolhido de Deus, o ungido de Deus, vendo Jesus o único capaz de mudar a vida dele por completo. Ele estava em meio a uma multidão, ele poderia chamar por qualquer outra pessoa, mas não. Bartimeu clamou por Jesus, porque viu em Jesus aquele que tinha o poder suficiente para mudar aquela condição desfavorável na qual ele se encontrava. O adorador deve ver nisso em Jesus também, deve ver em Jesus o único a ser adorado, o único em que deve ser as nossas petições e as nossas orações. Essa atitude de Bartimeu, de dar esse grito, de reconhecer em Jesus isso, fez com que a multidão se incomodasse. Se a gente observar no versículo de número 48, vai dizer assim, ó, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão se incomodou com o clamor de Bartimeu. A multidão ficou chateada, porque a multidão estava em curso, estava caminhando. E o grito de um mendigo, o grito de um homem que estava à margem da sociedade, ia atrapalhar o trajeto daqueles. Quando Bartimeu olha para dentro de si, quando Bartimeu reconhece quem ele é, quando Bartimeu tem aquela ideia descrita lá no Salmo 103, versículo 14, pois ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó, todos nós somos pó. E devemos ver isso também, eu sou pó. Porque Deus conhece a minha estrutura. Vendo isso, Bartimeu grita mais uma vez, insiste em gritar mais uma vez, insiste em chamar a atenção de Jesus, a ponto da multidão se incomodar. O que nós aprendemos com isso é que nós não devemos nos calar, independente das circunstâncias. E essas circunstâncias podem ser pessoas e lugares. Bartimeu não atentou para isso. Pelo contrário, ele insistiu. E essa insistência é a insistência que deve existir no nosso coração, de clamar sempre. Em Jeremias 33, versículo 3, diz assim, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Ou seja, o próprio Deus nos estimula a clamar a Ele. Esse é um gesto de adoração. Esse é um gesto de adoração. O primeiro é reconhecer quem eu sou. É me posicionar diante do Todo-Poderoso, do Soberano Deus. E o segundo é esse. É eu clamar. É abrir minha boca. É deixar o meu pulmão se encher com a voz e com o clamor. Porque Deus quer que eu clame. Deus quer que eu verbalize aquilo que está dentro do meu coração. Bartimeu tinha uma necessidade. Bartimeu tinha um pedido. E ele gritou insistentemente, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Causando perturbação na ordem pública, incomodando pessoas, mas clamando. Se a gente quiser apresentar uma adoração verdadeira diante de Deus, devemos fazer isso, reconhecer quem somos e não desistir de clamar, clamar insistentemente, independente das circunstâncias. A outra coisa está lá do versículo 49 ao 50, que diz assim, é Jesus agora olhando para Bartimeu. É o resultado, a resposta daquilo que Bartimeu causou na multidão. Diz assim, e Jesus parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Meus amados, outro elemento da adoração verdadeira é essa. É você se entregar totalmente, se entregar por completo. Depois de tudo aquilo que Bartimeu fez, Bartimeu incomodou Jesus, atrapalhou o itinerário de Jesus com os discípulos e a multidão, e Jesus para, atenta para Bartimeu e pede para chamar. E a resposta de Bartimeu é se colocar de pé, se levantar, jogar a capa. Bartimeu se entrega por completo, mesmo sabendo que era um morador de rua, que era um mendigo, que precisaria da capa para dormir
logo mais à noite, devido ao frio que existia naquele lugar, Bartimeu nem se importou com isso, porque se Jesus está me chamando, eu vou. Porque se eu clamo, ele ouve. E em ouvindo, a minha resposta é essa: ser enchido de alegria, de júbilo na presença de Deus e deixar que nada e ninguém me prenda. Porque o Mestre está chamando. Até o dia de hoje, Jesus está ouvindo o nosso clamor. Até o dia de hoje, Jesus ouve a nossa petição. E até o dia de hoje, Jesus se coloca como intercessor entre nós e Deus. Agora Ele quer que a gente faça isso, que a gente dê um passo, que a gente vença a inércia, a letargia, não fique parado. Bartimeu era um homem cego, mas que tinha visão. Era um homem cego, mas que tinha visão espiritual. Que conseguiu ver em Jesus a solução para os seus problemas. Que conseguiu prestar a Jesus o melhor de todas as adorações. Hoje em dia as pessoas acham que adorar a Deus consiste nas belas palavras que são ditas, no muito dinheiro que se investe em tecnologia, no uso de jargões, de frases prontas, frases feitas. Para Bartimeu não tinha nada disso, era entrega total, entrega do ser, entrega da alma. Essa era uma adoração verdadeira na visão de Bartimeu. Era um homem que necessitava de Jesus, necessitava da presença de Jesus. É um homem que clamou insistentemente. E um homem que se entregou por completo. Jesus quer que eu e você, como adorador dele, abra o coração por completo. Que não haja setorização dentro do nosso coração. Que Jesus assuma 30, 40, 50, 60% do nosso coração. Jesus nos quer por completo. Um verdadeiro adorador se entrega por completo. Assim como Bartimeu se entregou por completo. Jesus não quer que nossa alma esteja dividida, Ele quer a gente por completo. E nesse derramar da alma, Bartimeu se achou como esse homem que se derramou por completo. No versículo 51 e 52, a palavra diz assim: Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Senhor, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Outro elemento da adoração verdadeira é essa: é buscar constantemente a presença de Deus. Bartimeu falou para Jesus o seu problema. Jesus perguntou: o que você quer que eu te faça? Ele: Senhor, que eu tenha vista. Jesus operou o milagre e falou: olha, tua fé te salvou. E diz o texto que Bartimeu ficou andando após Jesus, andando com Jesus. Ele não ficou contente apenas com a cura física, mas ele teve uma cura espiritual, foi salvo por Jesus e sentiu no coração a gratidão de andar com Jesus pelo caminho. Um adorador verdadeiro, ele sente o desejo de andar com Jesus pelo caminho. Ele não quer ter Jesus por 1, 2, 3, 4, 5 minutos. Ele quer ter Jesus pela vida toda, pela caminhada cristã, até chegar à eternidade. Ele quer andar com Jesus no caminho, como expressão viva da sua gratidão, do seu agradecimento. A forma que Bartimeu encontrou de agradecer a Jesus era andar com Jesus no caminho. Não bastava apenas uma cura física. Ele foi curado na alma, e toda alma que é curada por Jesus sente o desejo de estar unido a Ele. Sente o desejo de estar junto a Ele. O Salmo 27, versículo 8 diz assim: quando tu disseste, buscai o meu rosto te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Expressão viva da comunhão que o homem tem com Deus. É o homem voltando àquela condição original, antes do pecado, na qual o homem vivia em harmonia completa com Deus, a criatura ligada ao Criador. Quando Deus ao entardecer visitava o jardim e o homem sentia alegria em ter a presença de Deus. Após o pecado, há a necessidade do homem buscar a presença de Deus. Há a necessidade do homem encontrar em Jesus essa satisfação para a alma. Ainda há a possibilidade de a gente viver em comunhão com Deus. Ainda há a possibilidade de você oferecer uma adoração verdadeira a Deus. Mas para que isso aconteça, seu coração deve estar aberto, deve estar cheio de sinceridade, de amor e de devoção sincera.
Para isso você deve se desvencilhar de coisas que te prendam. Para que haja essa união novamente entre você e o próprio Deus. No Salmo 37, versículo 5, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele fará. Se aproxime de Deus. Clame pela presença de Deus. Jeremias 29, 13. E buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Abra o seu coração para Ele. Talvez a multidão que estava andando com Jesus ali não estava com a predisposição que Bartimeu estava. Talvez nem os discípulos estavam com a predisposição que Bartimeu estava. Era uma multidão sem forma, é amorfa. Às vezes estava seguindo por curiosidade. Eu não sei qual era a motivação daquele povo. Às vezes era curiosidade, vontade de ver um milagre, ouvir uma palavra. Estava seguindo Jesus, mas seguindo sem nenhum comprometimento verdadeiro. Às vezes os discípulos, no cumprimento do dever, porque um dia foram chamados a seguir, estavam seguindo, mas Bartimeu quebra todo o paradigma, vence todo o paradoxo, ele vai para cima de Jesus, quebra protocolo mesmo, clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E foi para esse que Jesus parou. E foi nesse que Jesus operou o milagre. Porque houve nele o desejo de adorar Jesus verdadeiramente. O segredo de uma adoração verdadeira é esse. É você reconhecer quem você é. É você clamar insistentemente pela presença de Deus. É você se entregar por completo. E é você buscar a presença de Deus constantemente. O resto é resto. O resto é performance. O resto é exterioridade. Mas o que vem de dentro passa por esse caminho, passa por essas atitudes de Bartimeu, que pode ser considerado como um verdadeiro adorador de Deus. Se esse é o seu desejo, se essa é a sua vontade, que você fique atento a essas palavras e que Deus cumpra ela no seu coração. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.